Amém. Paz de Cristo, igreja, tudo bem? Amém. Muitos rostos conhecidos aqui, pessoas amigas, queridas. E espero que esteja tudo bem com a amada igreja. Amém? Bispo Ricardo, ele realizou agora o sonho de todo pregador, né? Eu perguntei para ele até que horas. Ele falou até 7h30. O relógio mais próximo está atrasado, é 1:45. Olha, que maravilha. Até 7h30. Não é? Até 7h30. Vai até 7h30. Mas, irmãos, é com grande alegria que eu aceitei o convite do Bispo Ricardo. Estamos aqui compartilhando algo que Deus tem falado ao nosso coração, né? Hoje iremos falar de um texto que faz parte do Antigo Testamento. Alguns falam dos livros antigos, outros falam que é a Torá. Então, do jeito que você preferir, vamos lá abrir nossas Bíblias na Palavra do Senhor, primeiro livro, Gênesis, capítulo 12, a partir do verso 1. Amém? Gênesis 12, a partir do verso 1 diz assim: Então o Senhor disse a Abraão: Sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e os abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado, e os seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse: A sua descendência darei esta terra. Abraão constituiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Amém? Vamos orar mais uma vez? Santo Deus e amado Pai, Senhor, te damos graças por tudo, Senhor, tu tem nos ajudado até aqui. Ó Senhor, diante da tua palavra, Senhor, queremos te pedir que tu fale ao nosso coração nessa noite, Pai. Repreenda todo espírito roubador da palavra, tudo que tente, Senhor, roubar a minha semente, a semente dos meus irmãos, Pai. Que nós venhamos, Senhor, apreciar essa palavra, receber essa palavra e que ela germine em nosso coração e que dê muitos frutos para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu estava pensando aqui no que o Léo falou, o tecladista. Léo, aquilo que você falou, que você não sabe por que Deus te escolheu. Tinha tantos, acredito você até que pensasse que tinha melhores, né? Mas eu quero falar algo aqui para todos. O nosso Deus é especialista em pegar os improváveis e colocar em lugar de honra. O nosso Deus faz isso para confundir os prováveis. E não foi só pelo que você é que Ele fez isso, mas por quem você serve, por quem você tem aliança. E assim, não só na vida dele, mas na vida de todos nós. Amém? Bom, vamos aqui correr um pouquinho com a palavra para nós conseguirmos trazer tudo aquilo que o Senhor colocou no coração. Bom, nós sabemos esse texto é um texto muito conhecido da palavra do Senhor, né? Quem não conhece Abraão? Quem não conhece? Até as criancinhas conheceram Abraão naquela musiquinha, Amigo de Deus, né?
Quem não conhece Abraão? O pai da fé. Mas vamos mergulhar um pouquinho mais sobre essa história que foi relatada aqui no livro da Gênesis. Nós sabemos que 3 grandes religiões monoteístas têm o mesmo pai. E o pai dessas 3 religiões monoteístas é Abraão. Um homem que vagou no Oriente Médio pelo norte do Egito há 4.000 anos atrás, que optou por seguir um só Deus e cujos 2 primeiros filhos fundaram 2 povos, os hebreus e os árabes. Sua descendência moldou o Ocidente e foi determinante para forjar o mundo tal qual nós conhecemos. O primeiro relato sobre ele no Gênesis se inicia nos intérpretes do texto, consideraram que o patriarca era um pastor seminômade. O que é um pastor seminômade? Nômade, você sabe que é aquela pessoa que não tem paradeiro, que ele não para no local. Abraão era seminômade. Título que alguns deram a ele justamente por ele ter obedecido à voz do Senhor, de não parar em um local. Bom, para os judeus, cristãos e muçulmanos, a fé é definida como a confiança incondicional em Deus. Nesse sentido, para as 3 religiões, Abraão é o modelo e a própria definição de fé. Essa característica fez de Abraão o patriarca das 3 religiões. Quem disse essas palavras é o teólogo e internacionalmente reconhecido como especialista na área de diálogo interreligioso entre judeus, cristãos e muçulmanos, o Dr. Carl Joseph Kuschel. Ele disse essas palavras sobre Abraão. Então, resumindo, Abraão é o pai das 3 religiões. De Abraão surgiu o povo hebreu e o povo árabe. Vamos caminhar. Toda aliança que Deus faz com o homem, ele requer obediência, comprometimento, fidelidade e entrega. Toda aliança que você vê na Bíblia, que Deus faz com o homem, ele requer esses pontos. E Deus leva muito a sério. É o que nós vamos ver mais adiante. O que aconteceu com Abraão? Quando Deus dá essa ordem para ele, era como se Deus estivesse falando para ele sair do ambiente que ele estava, sair do seu lar, sair do ambiente que ele conhecia, sair da área que ele tinha conforto. Só que Deus queria Abraão em um ambiente que fosse propício para o cumprimento do propósito de Deus na vida de Abraão. O que acarretou para Abraão sair dessa zona de conforto? Acarretou desafios. Durante o percurso, Abraão teve desânimo, contestou a própria palavra do Senhor, quando Deus disse que faria dele uma grande nação. Vamos resumir aqui, como é que foi essa história de Abraão? Quando Deus fala para ele, Abraão, sai daqui e vai para lá. Quando Deus fala para Abraão isso, Abraão já está em Harã. Abraão não está mais no lugar onde ele nasceu, porque ele já tinha saído com o seu pai de Ur dos Caldeus e ido para Harã. Foi então quando Deus falou para ele em Harã, sai e vai para a terra que eu te mostrarei. Só que se nós formos parar para analisar um pouquinho, segundo dados, Ur dos Caldeus fica aproximadamente 1.800 quilômetros de Canaã. Como ele já tinha saído de Ur dos Caldeus e ido para Harã, diminuiu um pouco a distância. Harã para Canaã é cerca de 859 quilômetros. Se você for parar para pensar, fala assim, 859 quilômetros é pertinho. Eu pego o carro e vou ali. Só que não tinha carro naquela época. Mal dava para você, em alguns trechos, andar de camelo, porque aquelas montanhas eram constituídas de calcários. Montanhas altas e baixas, altas e baixas. Então é como se Abraão tivesse saído aqui de Brasília. Harã fica no sul da Turquia, fronteira com a Síria,
tivesse saído dali, ido para Canaã, aproximadamente 859 quilômetros, mais ou menos como daqui de Brasília a Araras, em São Paulo. Ou daqui de Brasília, ali perto de Barbacena. Fazendo esse trecho totalmente a pé, trazendo animais, servos, mulheres, crianças. E eu quero te fazer uma pergunta, meu irmão. Eu sei que Deus tem propósito na minha vida e na sua vida também. Amém? Deus ainda tem propósitos a se cumprir. O que nós devemos fazer? Você está disposto a obedecer a Deus? E se Deus der uma ordem para você sair, preste atenção, sair de certo ambiente e ir para um ambiente ao qual esse ambiente vai ser propício para que Ele cumpra os propósitos deles na sua vida, você está disposto, meu irmão? Porque às vezes você deve estar pensando assim, mas pastor, eu não estou em nenhum ambiente que não seja propício à vontade de Deus. Eu deixo essa pergunta só para você e Deus. Faça uma autoanálise, meu irmão. Deus já falou para você sair de certo ambiente. Ambiente, às vezes, que não condiz com a palavra de Deus. Para onde estão andando os seus olhos? Para onde estão andando os seus ouvidos? Qual o ambiente que você tem emprestado? Seus olhos, seus ouvidos? Porque às vezes nós pensamos em um ambiente físico, a quilômetros de distância, mas às vezes esse ambiente está próximo. Às vezes esse ambiente é a sua própria mente. Para qual ambiente você tem emprestado a sua mente? Porque segundo o apóstolo Paulo, lá no livro de Romanos, ele diz, no capítulo 12, ele diz que nós devemos apresentar a Deus os nossos corpos como sacrifício puro e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E nós não devemos nos conformar com este século, ou em algumas traduções diz com este mundo, mas transformai-vos segundo a renovação da vossa mente, para que nós possamos desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para onde, para qual ambiente a sua mente tem vagado, meu irmão? Será que Deus já te deu a ordem, meu irmão, para você sair desse ambiente e partir para um local aonde Ele vai te indicar, ou talvez Ele já tenha até falado com você, que vai ser propício para o manifestar da glória dEle, para Ele cumprir os propósitos dEle na sua vida? Se Ele ainda não falou com você, meu irmão, é porque algo precisa mudar. Bom, prosseguindo, o que Deus queria com Abrão era uma aliança. Uma designação que, segundo a teologia, é um relacionamento de Deus graciosamente estabeleceu por meio do qual mantém uma estreita comunhão com os seres humanos. Segundo o nosso dicionário, ele diz que a aliança é um pacto contraído por mútuo acordo para determinado fim comum. A Bíblia nos relata várias alianças, meus irmãos. Algumas alianças marcaram o povo de Israel. Deus, Ele fez com que Abraão nos trouxesse um direcionamento do padrão que seria uma aliança segundo a vontade do Senhor, segundo os seus propósitos. Alguns pontos da Bíblia, que eu considero alguns pontos da Bíblia cruciais para a nossa vida cristã, para o nosso entendimento. Alguns desses, eu não vou relatar todos, mas algum desses, eu posso dizer que entre a queda do homem e o nascimento e a ressurreição de Cristo, a aliança que Deus fez com Abraão é um desses pontos cruciais. Algumas coisas
aconteceram no contexto que iria seguir na vida de Abraão. Nós podemos observar que durante a caminhada de Abraão com Deus acontecem alguns pontos. Que Deus chama Abraão, diz que levaria ele para uma terra a qual Deus queria que ele estivesse, que ia transformar a sua descendência, que ia multiplicar. Mas Deus ainda queria trabalhar com Abraão. Analisando de uma forma assim superficial, talvez o coração de Abraão não estivesse pronto para a aliança que Deus queria fazer com ele. Nesse trecho, nós vemos que Abraão, nessa caminhada, ele mente sobre sua mulher para os egípcios. Não vou ler, mas está relatado lá em Gênesis, no capítulo 12, versículo 12 e 13. Abraão dá o dízimo a Melquisedeque. Isso é algo que Abraão fez que agradou a Deus. Gênesis 14, 20. Abraão tenta encurtar o tempo. Isso aí foi um jeito que Abraão achou de dar uma mãozinha para Deus. E aí eu quero dar um stop. Será que no meio de nossa caminhada cristã, será que de tudo que nós passamos, de tudo que Deus tem indicado, que Deus tem mostrado que quer cumprir em nossas vidas, será que em certos momentos nós não tentamos dar uma mãozinha para Deus? Um jeitinho para Deus? Será que assim como Abraão, nós não tentamos encurtar o tempo, encurtar o caminho, achando que Deus não é poderoso o suficiente para cumprir aquilo que Ele prometeu? Foi assim com Abraão. Abraão era humano, como nós somos. Se nós falarmos que isso não acontece com a gente, será realmente que isso não acontece? Será que em certos momentos nós não tentamos dar uma mãozinha para Deus, encurtar o caminho, tentar por um jeito mais fácil? Foi assim com Abraão, quando ele possuiu a serva de sua mulher. Quando Deus tinha dito que a promessa ia se cumprir através dele, e ele achou que não era com a sua esposa, achou que seria impossível. Mas eu vou te falar uma coisa, como eu falei, Deus é o Deus dos improváveis. Se Ele falou que vai fazer algo na sua vida, Ele vai cumprir. Não tente dar um jeitinho, não tente ajudar a Deus. Deus é poderoso o suficiente para cumprir os propósitos dEle na sua vida, no momento que Ele quiser, na hora que Ele quiser, aonde Ele quiser. Não duvide de Deus. Creia. Então, depois de Abraão tentar dar um jeitinho, Abraão mente novamente sobre a mulher dele para Abimeleque, novamente. Uma mentirinha. Não, mas aí depois, quando ele é questionado, ele, não é bem mentirinha, porque ela é minha irmã. Ali, por parte de pai, ali, a gente não tem muita coisa. Naquela época podia casar e tal, mas não deixou de ser uma mentira. Será realmente que Abraão teria entendido a seriedade da aliança que Deus queria com ele? Analisa comigo. Diante dessas coisas que aconteceram, será que Abraão realmente compreendeu a importância, a seriedade dessa aliança? No Gênesis 22, verso 1 diz assim, 22, 1. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, toma teu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 servos, Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os 2 juntos, Isaque disse a seu pai Abraão, meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou, as brasas e a lenha estão aqui,
mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Abraão, ele creu na promessa que teria um filho na sua velhice. A promessa se cumpriu. E Deus determina que ele pegasse aquele filho, o produto da promessa, e sacrificasse no Monte Moriá. Segundo o próprio Deus, Isaque seria o único meio pelo qual iria se cumprir as promessas na vida de Abraão e de toda a sua descendência. Abraão, ele tinha plena certeza que a adoração a Deus naquele momento envolveria a morte e a oferta do seu filho. Ele tinha plena certeza. E mesmo assim, ele ousou dizer, como ele falou no verso 5, nós iremos adorar e nós voltaremos. Nós vemos que houve uma mudança daquele Abraão do início, quando Deus falou, naquela caminhada, aquelas mentirinhas, aquele jeitinho, aquela mãozinha, para o Abraão desse momento. Deus já tinha trabalhado na vida de Abraão. Houve um amadurecimento na fé de Abraão, isso ficou claro. Porque quando Isaque diz, quando ele diz para Isaque que Deus providenciaria um sacrifício, eu vou falar algo para vocês. Eu, sinceramente, conversando com alguns teólogos, nós não cremos que quando Abraão respondeu para Isaque que Deus providenciaria o sacrifício, nós não cremos que Abraão já tinha a imagem que Deus ia prover um cordeiro ali. Não fica bem claro isso. Porque a pergunta do Isaque não foi nada teológico para Abraão. Foi algo simplesmente natural. Não foi algo teológico, foi algo natural. Eu tenho certeza que Abraão não tinha a imagem que Deus já tinha providenciado um cordeiro ali para o sacrifício. Mas como Abraão pôde ter essa tranquilidade e essa firmeza de responder para Isaque que Deus providenciaria o sacrifício? Sabe por quê, meus irmãos? Porque ele já sabia que o sacrifício seria Isaque. Ele tinha plena certeza que o sacrifício seria o seu próprio filho, assim como Deus havia pedido. Ele não teve dúvidas disso. Mas eu gostaria de ler algo que nos deixa bem claro um pouquinho esse ponto. Está lá no livro dos Hebreus, no capítulo 11, do 17 ao 19. Hebreus 11, 17 ao 19. Diz assim a palavra de Deus. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta, preste atenção, meu irmão, Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos, e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Você está entendendo por que no livro de Hebreus é comentado, na Bíblia é falado que Abraão é o pai da fé? Como eu falei para você, ele não tinha a imagem que Deus ia prover aquele cordeiro, para sacrificar no lugar de Isaque, como apareceu depois. Ele sabia que o sacrifício seria o seu próprio filho.
Mas nesse momento da caminhada, como eu falei que a fé de Abraão já tinha amadurecido, Abraão tinha fé o suficiente para saber que mesmo que ele sacrificasse o seu próprio filho, o mesmo Deus que o chamou, mandou sair de Harã, da terra de Ur dos Caldeus, era poderoso o suficiente para ressuscitar o seu filho. Mesmo que ele fosse sacrificado. Por isso que nós vimos que Abraão creu contra a própria fé. É por isso que às vezes parece que ele teve uma certa frieza quando ele respondeu a Isaac: o Senhor proverá, tranquilo, sabendo que o seu próprio filho ia ser sacrificado. O que aconteceu depois dessa entrega de Abraão? E aqui eu quero aplicar rapidamente em nossas vidas o que aconteceu após essa entrega de Abraão. Continuando, 22:11, mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá, pegou e sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará, em algumas versões está possuirá, as cidades, em algumas versões está às portas do que lhes forem inimigos. E por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Glória a Deus. A fé que Abraão tinha naquele momento não foi vinculada em nada obscuro, em nada abstrato, meus irmãos. A fé que Abraão tinha naquele momento foi vinculada segundo a palavra que Deus tinha dado para ele no início do chamado. A sua fé não pode estar vinculada nas circunstâncias, naquilo que você está vendo, naquilo que você não está vendo, naquilo que aparece na sua frente ou deixa de aparecer. A sua fé tem que estar vinculada segundo a palavra do Senhor, segundo aquilo que Deus falou ao seu coração, segundo aquilo que Ele disse que ia cumprir na sua vida, segundo o propósito que Ele tem para você. Não naquilo que você está vendo, nas circunstâncias. Não estou vendo, não vai dar certo. Acho que não vai. Meu irmão, creia na palavra do Senhor. Se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Se Deus falou que tem propósito a cumprir na sua vida, nada vai te tirar desse propósito, a não ser o seu posicionamento. A não ser o seu posicionamento. Quando Deus fala, eu quero aqui rapidamente falar, quando Deus fala para Abraão, após a entrega, que Deus diz que ele iria, que a sua descendência iria ser como as estrelas do céu e como as areias das praias do mar. É a primeira vez em todas essas passagens que Deus teve com Abraão que Deus usa essas duas expressões. Queria transformar sua descendência como as estrelas dos céus e como as areias do mar. Você sabe por que Deus fez essa analogia, meu irmão? Você sabe por quê? Porque nós temos até mais estrelas nos céus do que grãos de areia nas praias do mar. Quer você creia, quer não, é dado científico. É dado científico. Nós temos mais de 80 bilhões de trilhões de estrelas em mais de 80 bilhões de galáxias. Isso tudo feito pelas mãos do nosso Deus. Você entendeu por que Deus faz analogias, certas analogias que a gente fica, por que Deus falou isso? É porque tem mais estrelas no céu do que areias nas praias do mar. E após essa aliança, meu irmão,
Eu quero dizer uma coisa. Quando Deus falava para Abraão, olha para o céu, olha as estrelas, pode contá-las? Assim será a sua descendência. Deus queria que Abraão vislumbrasse os sonhos que Deus já tinha projetado para a descendência dele. E eu quero dizer para você, quando Abraão olhou para aquelas estrelas, ele não tinha noção de como seria a sua descendência. Mas eu posso dizer que eu e você, nós estávamos no meio daquelas estrelas. Nós fazemos parte dessa descendência. Pela fé, nós somos descendentes de Abraão. Pela fé. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça. Assim, Abraão, não só para Abraão, mas para todos aqueles que são filhos na fé de Abraão. Bom, já indo para o encerramento. O trecho do texto, que quando Deus fala para Abraão, após essa entrega, que ele entregou Isaac, e Deus fala, a tua descendência possuirá, ou conquistará, a cidade, as portas dos seus inimigos. Preste bem atenção, meu irmão. A palavra em hebraico, essa palavra em hebraico, no texto original, possuirá, conquistará, essa palavra é uma palavra que se chama irash. Essa palavra quer dizer desapropriar as terras, herança, tomar posse. É a mesma palavra utilizada nos trechos que Deus fala com Abraão, quando ele iria dar a terra prometida. Só que nesse caso, essa palavra é utilizada para dar a Abraão, para possuir a terra, as portas dos seus inimigos. Eu quero que você preste atenção numa coisa, meu irmão. Após a entrega de Abraão, parece que Deus liberou algo no mundo espiritual e falou, a partir de hoje, Abraão, porque agora eu conheço o teu coração. Porque, na verdade, meu irmão, Deus, ele usou o sacrifício, mas Deus não queria o sacrifício, Deus queria a entrega incondicional de Abraão. Deus queria o coração de Abraão. E quando ele viu que Abraão realmente tinha amadurecido, que tinha entregue verdadeiramente por completo a ele, ele falou, posso cumprir minha aliança com esse homem. E quando ele libera essa palavra, que ele iria possuir as portas dos seus inimigos, ele libera essa palavra para toda a descendência de Abraão. Essa mesma palavra em hebraico, ela se repete no texto, quando os parentes de Rebeca abençoam ela, para ir ser esposa de Isaac, e diz, que a tua descendência possua as terras dos seus inimigos. Você está entendendo, meu irmão? Eu quero dizer que a partir da sua... Deus não quer o seu sacrifício. A partir da sua entrega, Deus quer o teu coração, Deus quer a tua entrega. A partir da tua entrega, Deus pode cumprir tudo o que Ele tem falado com você, não só na sua vida, mas isso pode se propagar para toda a sua descendência. Assim como foi na vida de Abraão. E uma aliança, meu irmão, igual a aliança de Abraão, foi nos proporcionada. Assim como Deus, dos mesmos moldes que Deus fez a aliança com Abraão, essa aliança foi proporcionada, está acessível para mim e para você. Nos mesmos moldes. A forma utilizada de Deus providenciar um substituto para o sacrifício, isso tem a ver com a nova aliança também. Nós estamos inseridos nesse contexto, nós fazemos parte dessa nova aliança. Essa aliança, ela requer obediência, comprometimento, fidelidade, vida eterna. O Senhor Jesus nasceu sobre a aliança abrâmica. Ele cumpriu perfeitamente todos os requisitos da lei.
Ele é a mais elevada demonstração de lealdade para com Deus, o Pai. Mas também ele marca a transição da antiga aliança para a nova aliança, o qual ele mesmo falou antes de morrer, em Lucas 22:20, é um trecho muito conhecido, nós recitamos na Santa Ceia. Ele diz: da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. Então, meus irmãos, até que chegue o dia de nós partirmos para a parte mais esperada da nossa caminhada cristã, que é estar na glória com o Senhor. Até o dia de nós partirmos, o dia que nós nos encontraremos com o Senhor, nós estaremos com Ele na eternidade. Deus irá nos direcionar e nos mandar ir para os lugares que Ele quer que nós estejamos. Os lugares a qual eu falei no início, que de repente nós devemos, assim como Abraão, sair desse lugar, nos posicionar no local onde Ele quer que nós estejamos. E como eu falei, esse lugar às vezes não é geograficamente. Esse lugar pode ser a nossa mente. Será que a nossa mente está vagando por solo infértil? Será que a nossa mente está vagando por lugares onde o propósito de Deus não vai se cumprir em nossas vidas? Pense nisso, meu irmão. Pense nisso. Porque o melhor lugar para nós estarmos, para que os propósitos de Deus se cumpram em nossas vidas, para que nós possamos desfrutar dessa nova aliança, o melhor lugar é estar aos pés do Senhor. O melhor lugar é nós estarmos posicionados debaixo da sua perfeita, boa e agradável vontade. Eu sei, meus irmãos, que às vezes algumas palavras nos fazem refletir. Algumas palavras eu sei que seria muito confortável chegar aqui e falar: olha, Deus vai fazer isso na sua vida, amanhã você não vai ter problemas, Deus vai abrir os céus, derramar sobre isso, Deus vai fazer isso, fazer um rebuliço. Mas às vezes, de nada adianta Deus mover céus e terra e você perder sua salvação. O maior bem que você pode ter, o maior milagre que Deus pode fazer na sua vida, Ele já fez. Não existe nada comparado com Jesus. E assim como, às vezes nós achamos que Deus foi muito radical em mandar Abraão sacrificar seu filho. Mas Ele, lá na eternidade, Ele já tinha feito isso. Deus já tinha entregue Jesus em sacrifício por mim e por você. Então, quando Ele manda Abraão entregar seu próprio filho, Deus sabe muito bem o que Ele estava fazendo. O que Deus está mandando você entregar, meu irmão? O que Deus tem falado para você para entregar? Conforme eu falei, Deus não quer sacrifício. Deus às vezes fala em sacrifício para Ele obter a verdadeira entrega. É momento de reflexão. Porque se nós não nos posicionarmos, nós não iremos desfrutar da nova aliança. E Deus leva a aliança a sério. Você viu que foi preciso Deus trabalhar na vida de Abraão para que ele enxergasse a seriedade da aliança com Deus. Deus leva a aliança com ele a sério. Então, meus irmãos, se eu e você, nós queremos desfrutar dessa nova aliança, nós temos que refletir. Eu queria que você ficasse de pé.